volta com o nosso Você Bonita e agora vamos para o nosso quadro Fato ou Fake. Com ela, nossa nutróloga, queridíssima doutora Liliane Opperman. Bem-vinda! Vamos Obrigada. aprender muito hoje, Muito. doutora. Eu estava assim ansiosa porque é um assunto muito legal. Atividade física, condições hormonais, desequilíbrios, é isso que a doutora vai contar pra gente. Com certeza, porque afinal de contas, o exercício não é apenas aquela coisinha de detalhe do nosso dia, para quem faz, mas ele pode ser a diferença na nossa perspectiva de vida, na nossa longevidade, na nossa qualidade, no cérebro, Carol. E é bom demais, né? Quem já foi picado pelo bichinho sabe do que a gente está falando, mas agora vai descobrir como tudo tem o seu estudo científico. Olha lá, vamos primeiro fato ou fake. Na tela. Fato ou fake, doutora? Há alguns anos, a nossa musculatura vem sendo considerada por alguns estudiosos como um órgão endócrino. Será? Fato. Fato. Afinal de contas, ele produz substâncias que têm efeitos em diversos órgãos, sistemas, parecido com os hormônios. Tá. E isso regula o metabolismo, previne doenças, tem um tipo de miocina que até protege o organismo contra o SARS-CoV, que é a irisina. Ah, que interessante. Então, a minha dúvida é o seguinte, toda vez que a gente fala de órgão endócrino, a gente está falando de órgãos que estão são ligados às questões hormonais. São as glândulas As endócrinas, glândulas né? endócrinas. Tá, explica Isso. essa parte pra gente. Então, como é que a músculo musculatura pode fazer isso? Pode fazer isso. Então, ela não é uma glândula, mas ela produz substâncias com ações. Porque o que define uma glândula endócrina? É aquela glândula que produz uma substância que vai ter uma ação em uma determinada área do nosso corpo, ou em ele todo específico. Vou dar o exemplo, a tireoide produz o T4, T3, que vai ter esse efeito todo no nosso metabolismo. Entendi, glândula endócrina. Isso, mas aí a gente tem visto que hoje, cada vez mais tem se descoberto esse efeito, tá? Não só do músculo, mas até da gordura como um órgão endócrino. Muitas vezes eu vejo claramente mulheres que temem a doença, por exemplo, um câncer de mama, pensando apenas no histórico familiar, mas a gordura, ela produz hormônios ruins, os estrogênios ruins, que estão muito mais relacionados. Entendi. Então, a gente tem substâncias boas e ruins produzidas pela gordura. E os músculos, as miocinas maravilhosas, que a gente vai falar hoje um pouquinho de cada uma delas. Tá certo. Vamos pro próximo, então. Perguntinhas do público já já. Fato ou fake? Olha lá. As miocinas são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas com ações específicas, assim como os hormônios. Fake, porque fake. não são pelas glândulas, mas as ações são específicas, parecidas com os hormônios. Ah, então por isso que o músculo também pode entrar nessa, porque ele produz essas substâncias, sem ser uma glândula. Para quem já achava o sistema endócrino complexo, agora que a gente começa a ver não só músculo, como eu falei, a gordura, mas o próprio tecido neuronal, né? As células da glia, tudo que está dentro do nosso cérebro, produzindo também substâncias com efeito geral no nosso corpo. Que coisa! É muito mais complexo. E doutora, quando a gente fala de musculatura, então a gente está falando também de uma atividade física que traga esse efeito aí de um aumento muscular, de um músculo enfim, trabalhado, forte, mas outras atividades também podem trazer quadros importantes. Eu vou dar um exemplo da irisina, né? Que a irisina é chamada de hormônio do exercício. Tá. Então, ela é produzida, né? O exercício ele é um estimulante e que outras condições que não são exercício também estimulam. O frio, hoje fala-se muito, né, em banho de gelo, né, em terapia através do resfriamento. Tá. O jejum também, tá? E é interessante que a indústria farmacêutica ela tem olhado para essas miocinas como tratamentos. Hoje, por exemplo, existe um ativo, que é um ativo que ele aumenta a irisina. E aí, com esse aumento da irisina, melhora o metabolismo, transforma a gordura branca na gordura marrom, que é a gordura que consome
calorias, né? Porque esse browning, esse efeito browning da gordura, é porque ela passa a ter mitocôndrias. Quanto mais mitocôndrias nós temos, mais a captação de energia, formação de energia, melhora o metabolismo. Caramba, então essa irisina... Essa irisina é sensacional. 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 E a gente já mostrou uma matéria que essa parte aí do resfriamento dessas câmaras, podemos dizer assim, que a pessoa entra, fica 3 minutos lá, chegando a uma temperatura, né, negativa ali, absurda, e que isso dá um pá no metabolismo assim único. Então agora você explicou. Não precisa nem ter a câmera, basta às vezes um banho frio, né? Mas tem que ser tudo em conjunto com uma série de mudanças. Sem dúvida. Né? Senão a pessoa, se não fizer toda uma mudança, ela o máximo que vai conseguir é pegar um resfriado. Pegar um resfriado e passar frio, né, doutor? Vamos lá, vamos para a próxima. Fato ou fake? A irisina, então, é uma das miocinas mais conhecidas, também chamada de hormônio do exercício, com ações que vão desde a termogênese até a imunidade. Fato. E quando a gente fala em imunidade, ela foi muito vista, né? A gente sabe que na pandemia existiram pessoas que a partir dali começaram a exercitar. E com o aumento do exercício, melhor irisina, melhor proteção até do Covid e outros vírus, cada vez mais tem se estudado esse efeito protetor, esse efeito na imunidade, tanto protegendo de infecções, quanto também na integridade desse sistema imunológico, mesmo a pessoa tendo, por exemplo, um histórico gatilho familiar de doença autoimune, também como controle para que essa doença não se manifeste, Entendi, perfeitamente. Para que não se acenda esse gene, que ele fique lá quietinho. Por isso a recomendação para quem tem doença autoimune é que se exercite. Aliás, eu não sei para que doença que não se recomenda o exercício. Não é possível, né, doutor? Eu também fico pensando, é que a gente escuta umas coisas por aí, né? Eu acho que tem situações, né? A gente está falando aí de questões de limitação. E eu acho que limitação é uma coisa, impedimento é outra. E tá com uma febre alta, um quadro inflamatório com febre, né? Aí não pode. Isso, mas aí a gente está falando de algo muito pontual. Eu chego a ter pacientes que falam, não, meu médico me proibiu de fazer qualquer exercício. Eu acho assim, se ele tem uma questão, vamos supor, cervical, é lógico que ele vai ter uma limitação de exercícios para aquilo, mas entre impedir e limitar existe uma grande diferença. O corpo é uma máquina feita para usar. E quanto menos usa, mais defeito dá, assim como um carro parado, assim como uma máquina parada. Disse tudo, hein? Frases de doutora Liliane. Próximo, olha lá, manda perguntinha pra gente no @VocêBonitaTV, que é daqui a pouquinho. Fato ou fake? Os exercícios aeróbicos são os que mais aumentam as miocinas. Vamos entender, mas é daqui a pouquinho. Mas a gente continua e vamos responder o fato ou fake que a gente deixou. Se os exercícios aeróbicos, então, são os que mais aumentam as miocinas, doutora. Fato ou fake? Fake. Na maioria dos casos, são os anaeróbicos, são os musculares, são os de resistência, com peso. É esse momento da fibra, da contração e descontração que essas miocinas são estimuladas. E o que os aeróbicos podem nos ajudar? Nossa, em muita coisa. Você sabe que tem um trabalho mostrando que... São diversos trabalhos, tá? Estou falando de trabalhos, não são nem atuais, estou falando de mais de uma década. A pessoa que faz um treino intervalado, um HIIT, por exemplo, ela naturalmente mantém alto o seu nível de GH. Nós sabemos que a pessoa com GH mais baixo, né, às vezes até abaixo, né, do limite normal, ela pode ter dificuldade de hipertrofia, ela pode sentir dores no corpo, ela pode entrar num processo avançado aí do envelhecimento, que a gente chama de somatopausa. E quando ela faz esse HIIT, esse acelerar da frequência cardíaca, essa variabilidade de frequência cardíaca melhora muito. Que legal, doutora. Olha isso. E é de uma forma natural, né? É lógico, de uma forma natural. Você faz ali... A farmácia está dentro do nosso corpo. A gente só precisa ter o estímulo certo para que essa cartelinha de medicamentos seja colocada lá dentro. Tá certo. Tem mais. Olha lá. Fato ou fake na tela? O exercício físico aumenta a queima de calorias e somente desta forma a queima de gordura acontece. Fake, na verdade, não é somente dessa forma, sim, ele aumenta. A gente sabe do efeito na hora, mas a gente sabe do efeito no depois, principalmente no depois.
Tá. Aliás, eu aproveito esse momento para falar que o maior erro do ser humano é buscar o prazer durante o exercício, porque tudo vem depois. A endorfina vem depois, as miocinas vêm depois, né, o bem-estar, a hipertrofia, o efeito. Então, tem gente que fala, eu não gosto de exercício, porque ela está focando no gostar naquele momento em que ela está fazendo. E ela tem que pensar que não é só no momento. Claro que se a gente tiver algo que a gente gosta, né? Sem dúvida. Eu estou falando de musculação, que alguns gostam, outros torcem o nariz. Eu danço, que é uma coisa que eu gosto muito, então eu faço com prazer e isso me traz... eu gosto mais da corrida, mas... Que também está tudo certo. Aliás, você faz exercícios pliométricos para corrida? Pliométrico, faço. Vivi minha personal, beijo para Vivi. Quadril, tudo, aquele, nossa, até de amplitude. E os pliométricos mesmo de fortalecimento de core, quadril principalmente. Os pliométricos também melhoram muito o aumento, né, dessas miocinas. Né? Também, E aí, para quem não conhece, o pliométrico são exercícios, por exemplo, vou dar um exemplo que todo mundo conhece, aquele agachamento com salto, que você faz aquele agachamento e vai dando aquele saltinho. Então, você tem ali o impacto, você tem o exercício muscular trabalhado, você tem a explosão, que é o que define, tá? E para quem corre e não faz pliométrico, faça. E faça também musculação e exercício de resistência, porque quanto mais esses músculos são trabalhados, na hora da corrida existe um poupar de execução. Você corre com mais maestria, você poupa mais o seu esforço quando você tem tantos pliométricos quanto a musculatura bem trabalhada. Mais eficiente. Ela trabalha ao meu favor. Ao seu favor. Olha que legal. Agora tem perguntinha do público, esse papo é muito bacana. Na tela. Rosa, um beijo, obrigada. Para a mulher na menopausa, qual o melhor exercício para ajudar no aumento de músculos e equilíbrio hormonal? Olha, para a mulher na menopausa, e aí a gente está falando de duas categorias, a mulher em menopausa do tipo vamos tratar, repor, e do tipo vou optar por não repor, que também é uma opção. Sim. Só que eu falo claramente, tá? Uma mulher que opta por não repor, faz exercício, procura manter uma rotina de vida boa, é muito melhor do que aquela que se preocupa só em repor e não faz nada. Tá? Então, pensando, né, nessa questão, a gente está falando ali de um estímulo importante muscular, porque o que de fato faz diminuir o metabolismo na menopausa é a perda muscular. Então, exercício muscular é importante, o aeróbico é importante, alongamento e mobilidade são importantes. Eu acho o Pilates fantástico, porque ele traz a postura, né, para que se mantenha. Né, corporal. Então, eu vou ser super sucinta. Eu acho que não é só um ou só outro. Eu acho que é essa combinação. Essa combinação é o que vai trazer... eu não estou falando só de manutenção do corpo, tá? Eu estou falando de melhora a partir da menopausa. Muitas mulheres entram na menopausa e aí começam a se exercitar e podem chegar a ficar até melhor do que elas eram antes. Mas eu tenho certeza, doutora. Com certeza. Tem mais perguntinha? Na tela. Obrigada, Mônica. Um beijo. Faço bloqueio hormonal por causa de tratamento de câncer de mama. Sinto muitas dores nas articulações. Como faço para fazer exercícios? Então, aí a gente está falando de uma condição que realmente, no caso, não pode fazer um tratamento hormonal e aí ela teria limitação de movimento. A gente indica bastante o exercício em água, né? Tudo que é dentro da água, para que essa articulação não tenha nenhum tipo de sobrecarga, tá? O exercício como hidroginástica, que não é moleza também, para quem pensa, a hidroginástica faz força, esforço. Nossa Senhora, eu já vi gente do CrossFit vai fazer, sabe quando você está em spa, e você tem uma aula de hidroginástica, e você vê aquelas pessoas todas fortinhas que vão naquele momento fazer, e eu falo, nossa, e não dando conta. E não, né? Não, é difícil porque a água tem, né, a sua resistência. Tem a resistência, mas para quem está buscando essa proteção articular, seja por conta de um medicamento que afeta a articulação, ou seja, porque tem uma lesão ou uma limitação de determinado movimento, a água é sempre bem-vinda. Até nadar, né, doutora? Não só a hidroginástica, mas natação, né? Fantástica, a natação é um exercício completo. Porque como a yoga, ela envolve a respiração. A respiração, ele é um caminho também interessantíssimo nessa produção de miocinas, né, de citocinas, de controle. A gente fala que a respiração é o mecanismo que a gente acessa melhor o inconsciente.
E eu falo que quem tem que nadar está prestando atenção em respirar e movimentar. Então não dá tempo de pensar em estresse. Né? E em problema, você foca naquilo e aí... quase uma meditação. Bacana. Mas agora mais um fator fake, olha lá, na tela. Acredita-se que existam uns 600 tipos de miocinas e nem 5% delas têm seus efeitos conhecidos. Fato. É fato. E assim, o mundo está de olho para essas miocinas. O mundo está olhando muito para isso. Eu tenho um exemplo, né, de uma substância que também é produzida pelo estímulo do exercício. Tá. Essa substância produzida, ela é produzida no cérebro, células da glia, e ela ajuda bastante na questão da memória e da plasticidade cerebral. Estou falando do BDNR. BDNR. Calma. É o fator BDNF, é o fator derivado do cérebro. Tá. Então, brain, daí derivado, né, neurotrópico. Nossa, é difícil o nome. BDN, neurotrópico, factor. BDNF. E tem a ver com esse aqui, doutora, que a gente tem aqui para mostrar? Aqui a gente está mostrando um pouco de todas essas miocinas, né? Então, a gente está falando também, a musculina, que ajuda na hipertrofia. Então, você pensar que o próprio músculo libera uma substância que ajuda na hipertrofia. Olha, a corpo é muito inteligente, né? A interleucina 5, relacionada ao envelhecimento da pele. A 6, melhorando a captação da glicose durante o exercício. Aliás, melhorando a queima da gordura visceral. Então, a gente está falando de acessar uma gordura que nenhuma lipoaspiração acessa. Então, através de exercício, interleucina 6... A irisina, naquele processo do Browning que eu comentei, o BDNF, né, que é o Brain Derivado Neurotrópico Factor, e a interleucina 6 estão ligadas ao controle da inflamação e ao bom metabolismo. Aí tem a catepsina B, junto com a irisina, para a formação da memória, na área cognitiva também. Né? Então, essa ação cerebral, para quem tem medo, às vezes, de um histórico familiar, de uma demência, comece a fazer exercício por todos os motivos que a gente está falando aqui. E tudo isso é liberado, então, pela musculatura? Alguns diretamente e outros, como, por exemplo, o BDNF, que é células neuronais, através do exercício. O exercício faz isso. Enquanto você está lá, isso está acontecendo. Exatamente. É muito legal, né, doutora? Glaucio, dá tempo de mais uma perguntinha? Temos um minutinho. Sim? Sim, tá baixinho, ponto, tá baixinho. Vamos lá. Fator fake. Hormônios como o GH e as catecolaminas são estimulados principalmente pelos exercícios de musculação. Fake. Aí nós estamos falando dos aeróbicos. Ah, tá. Né? As catecolaminas, né? Adrenalina, noradrenalina, como um efeito interessante para uso da gordura como fonte de energia. Nós falamos do HIIT, naquela questão do GH. Eu vejo tanta gente suplementando e gastando com tanto hormônio e não entende que o nosso corpo é uma fábrica disso. E a gente só precisa aprender a estimular corretamente, através do exercício, do sono que deve ser respeitado, da alimentação pobre em açúcar, pobre em refinados e alimentação natural, do tipo descasque mais e desembale menos. E precisa, né, doutora? Porque, enfim, culturalmente falando, a gente sempre foi acostumado que um pouquinho de açúcar não tem problema, um pouquinho, mas daí um pouquinho todo dia, um pouquinho com frequência, e sem atividade física, né? Exatamente. Complica. Só uma vida. Doutora Liliane Opperman, essa nutróloga maravilhosa, referência que está aqui com a gente quinzenalmente, você encontra lá no @doutora por extenso Liliane, @doutora por extenso Liliane, tudo junto. Vai lá, ela responde sempre todas as mensagens, está com a gente nesse quadro maravilhoso. E o mais legal de tudo isso, gente, informação de qualidade. E fica aí o convite, né, doutora? Vamos fazer exercício, vamos treinar todo mundo, né? Pra ontem. É isso. Obrigada, viu? Beijo, até a próxima.